Meus queridos, vamos ver um pouco sobre fissuras em estruturas de concreto. Fissura inerente do concreto armado, simples, protegido, vai existir inevitavelmente. Mas nós temos as fissuras patológicas e é nela que nós vamos concentrar os problemas de fissuras. Aqui eu trouxe, na verdade são 2 slides ou 3, que vão resumir os casos de prova que envolvem fissuras em estruturas de concreto, começando com as fissuras em vigas e pilares. Fissura em viga, veja bem, nós temos na parte de uma viga biapoiada, na verdade biengastada, nós temos um diagrama que é mais ou menos assim. Diagrama de momento fletor, positivo embaixo e negativo nos cantos. Por isso, problemas de flexão, geralmente por sobrecarga não prevista, armadura não insuficiente, ou falhas na concretagem, vão gerar trincas características neste local, bordo inferior da viga. E flexocompressão? Aqui, na verdade, o próprio tem as trincas da flexão, mas tem um concreto esmagado na parte superior. Essa é a diferença da flexão para a flexocompressão. Cisalhamento, agora, geralmente insuficiência de estribo, Aqui quando a gente fala armadura insuficiente, é armadura longitudinal. Aqui quando eu falo insuficiência de estribo, porque o cisalhamento, se a gente pegar o cisalhamento, ele é maior nos bordos, próximo aos apoios, claro, onde as forças ali de cisalhamento são maiores. Então ele tem essas fissuras um pouco na diagonal, porque ainda tem também flexão, mas próximo aos apoios nós temos problemas de cisalhamento. E quando essa fissura ela é difusa, distribuída, principalmente por microfissuras, fissuras menores, nós temos problemas de retração, e aí pode ser por curas inadequadas, contrações, variações térmicas, ou até mesmo adensamento ou relação água-cimento inadequada. Isso em vigas, esses desenhos aqui são muito comuns, mas muito mesmo em provas. Aí tem mais, falamos de cisalhamento, flexão, torção. Olha que a torção, veja bem, a torção se difere do cisalhamento porque ela não está presente ali na diagonal próxima ao apoio somente uma certa face, digamos aqui nesse caso no bordo inferior ali onde a gente tem cisalhamento. A torção ela mostra toda a linha, como se a gente estivesse de fato torcendo a viga e aí marca todo um caminho, tanto bordo inferior, lateral, bordo superior, esse que diferencia do cisalhamento. E aí nós temos, no caso mais específico de pilares ou vigas submetidas somente à tração ou somente à compressão, na compressão centrada, o esmagamento aqui, trechos de concreto, e na tração, grandes fissuras aqui homogêneas, já que a tração uniforme aqui ao longo de toda a peça. Trouxe ainda perda de aderência, aderência à armadura concreto, pode causar esse tipo de patologia. Corrosão e expansão do aço, veja, alguns pontos de desgregação aqui, a deterioração, perda de elementos, partes ali de concreto. Outra bastante comum é a falta de armadura de punção. Tá vendo aqui na laje? Esse concreto está puncionando a laje, nós estamos vendo aqui as fissuras, armadura insuficiente para punção. Agora, se eu tenho no próprio concreto trincas aqui expansivas, aberturas, geralmente nós estamos tendo problema de flambagem na armadura. E pode ser insuficiência ou ausência de estribos naquele local, ou sobrecargas também, poderia ser algo desse tipo. Mas como está em um ponto específico, esse trecho aqui, provavelmente ele não está com estribo suficiente, a flambagem da armadura causa esse estouramento aí do concreto, E por último, essa daqui, pouco sugestiva, diversos fatores, recalque de fundação, resistência insuficiente do concreto, sobrecarga não prevista, não trago grandes informações em relação a essa fissura em pilar. Agora vamos para lajes. Lajes a gente tem que se atentar muito, no caso das fissuras em lajes, que face que eu estou olhando, porque isso diz muito sobre o problema, a origem desses problemas. Posso começar por essa daqui, que independente da face, seja face superior ou face inferior, vai ter uma característica muito semelhante. Retração em laje. Essas
trincas espalhadas aí, aleatórias, sol muito quente, cura inadequada, problemas de retração distribuídos por toda a laje. Quando eu faço aberturas e não faço uma armadura aqui, ó, próximo dessas aberturas, uma armadura para resistir a essas tensões concentradas nos bordos, ocorre o que nós temos ali, por exemplo, quando uma porta, uma janela não tem verga ou contraverga, né? Nós temos problemas de concentração de tensões. Por isso esses dois aqui, independente se é a face superior ou inferior, são problemas que vão acontecer. Agora, vamos dividir bem aqui os tipos de problema. Sempre acima a face superior, abaixo o desenho da face inferior. E o problema? Fissuras de flexão. Quando eu olho pela face superior, nos bordos aqui, onde a gente está tendo um engaste, né? Se eu tenho trincas nesse ponto, é que são pontos de momento negativo, são os apoios onde estão engastados. A gente tem essa armadura insuficiente, né, ou sobrecarga, nesses pontos de momentos negativos. Se eu olho por baixo, aí mesma coisa, a flexão do mesmo jeito, só que o que ela vai causar? Olha, trincas mais próximas do centro, onde tem momentos positivos, tá? E um esmagamento aqui também nesse sentido. Essa imagem é característica de armadura insuficiente para momentos positivos. Por que eu sei? Porque o momento positivo traciona o bordo inferior. E aqui eu estou tendo uma vista inferior. Se eu tenho muita tração no bordo inferior, eu tenho trincas surgindo ali. E na face superior? Quando eu tenho tração na face superior, é que eu tenho momento negativo. E o momento negativo é próximo aos apoios. Está aqui, ó. Então a face diz muito sobre o problema. Agora, vamos para o esmagamento do concreto. O esmagamento do concreto, perceba, o esmagamento do concreto vista inferior, face inferior, parece muito com fissura de flexão na face superior. Só que é uma vista agora inferior. Eu vou ter, nos dois casos, esmagamento do concreto. Quando eu olho por cima, eu tenho um trecho de concreto esmagado, comprimido, ou seja, momento positivo tracionando embaixo e esmagando a face superior. Esmagamento, agora não é tração, é esmagamento superior, assim como acontece na flexocompressão na viga, ó. Esmagamento superior. Embaixo, por tração, nós teríamos uma coisa que não é esmagamento, é trincas, que seria a fissura de flexão aqui. Agora, esmagamento está aqui em cima nesse desenho. Espessura reduzida de laje pode ter, né? O concreto não está resistindo ali à compressão como deveria, ou elevados momentos positivos, tudo bem. E na face inferior agora, esmagamento também, só que esmagamento se dá onde tem momentos, no caso, se eu tiver momentos, o momento sempre gera tração e compressão. Quando eu tenho no centro do vão momento positivo, se eu olho em cima, é tracionado embaixo, comprimido em cima, um momento positivo. Então tá aqui, comprimido em cima. Se eu olho o momento negativo, tração em cima, compressão embaixo. Então olha, momento negativo nos apoios, visto pela face inferior, compressão. Momento negativo visto de cima, também, só que aqui agora tração. Então aqui eu estou tendo momento negativo tracionando a fibra dos apoios na laje aqui. E aqui eu estou tendo, na face inferior, esmagamento. Momento negativo também, só que agora olhando por baixo, ele está esmagando. E aqui ele está tracionando e gerando essas trincas. Então tem essa diferença, fique de olho. Momentos volventes. Momentos volventes são momentos que surgem ali na superfície. Se eu pegar uma folha de papel, tentar abaulá-la aqui no meio, depois tentar abaulá-la aqui também, nos dois sentidos, as pontas vão subir. Quando pega uma vasilhinha, coloca uma folha de ofício lá dentro e tenta amassar assim, nos dois sentidos. As pontas tendem a subir. Só que aí ela tem que ficar ali. Então, quando eu forço essas pontas, né, de uma folha, da laje, que tenderiam, quando eu deforma, tende a subir as pontas. Se eu seguro essa ponta, então eu tenho um momento reverso, um momento volvente, poderia dizer assim de maneira mais simplória, né? Claro que existe uma armação para momentos volventes, existe todo um estudo, mas de maneira bem simples,
Onde as pontas tenderiam a levantar, na parte de cima, eu vou lá e puxo e amarro aqui. Ora, tracionei aqui, trincou nas bordas. Tá ok? Só que embaixo é o contrário, tende a virar uma concha. Traciona em cima e embaixo também dá essas trincas. É uma pena não ter nenhuma folha de papel fácil para mostrar para vocês, mas é bem intuitivo quando você vê isso, sem ver isso acontecer, mas quando você vê na prática, você vai conseguir entender esse momento de fissuras aqui nos cantos. Mas, via de regra, veja, para lajes, tem trinca nos cantos? Momento envolvente, mete bronca. Mete bronca. Momento envolvente é o mais característico quando a gente pega nessas diagonais. Beleza? Para finalizar o assunto de fissuras, na verdade, só que agora nas fissuras do concreto fresco, nós podemos ter fissuras, em geral são estudadas no concreto endurecido, claro, mas no concreto fresco a gente pode ter alguns problemas que levem a fissuras. Por exemplo, formas que não têm rigidez suficiente, se deformam, tá vendo a deformação da forma? Abriu fissura. Aqui uma deformação, por exemplo, na lateral de um pilar, ou na lateral de uma viga, por exemplo, a lateral não se conteve, abriu uma fissura. Assentamento plástico do concreto, olha aqui, exsudação, início de pega excessivamente retardado, excesso de vibração ou vibração na armadura, olha o que a vibração na armadura causa, esse vão, esses vazios, ó. Falta de estanqueidade da forma, perdeu pasta de cimento, tudo isso pode levar, claro, a problemas de fissura. Tá vendo aqui, ó? O concreto já estava em cura, já estava com na verdade, no início da pega, e eu mexi, fui tentar vibrar ou retardei demais a pega, abriu algumas trincas. Aqui, exsudação, segregação, pode gerar esses problemas também. Claro, uma boa dosagem, bom adensamento, os processos de lançamento, de concretagem, no transporte, lançamento, adensamento, sendo bem respeitados, nós não vamos ter problemas desse tipo. Resolvendo aqui algumas questões. Ora, a face inferior da laje de concreto armado apoiada em vigas e representada na figura a seguir, apresenta várias fissuras por deficiência de sua capacidade resistente. Causa mais provável de abertura dessas fissuras é a insuficiência de armadura de, veja, face inferior. Eu tenho aqui o quê? Tração, né? Na face inferior, quando eu tenho um momento positivo no meio da laje, olhando por baixo, tração. Então, o que nós temos é o quê? Insuficiência de armadura para momentos positivos. Se a gente olhar aqui, armadura insuficiente para momentos positivos. É cara crachá. Bateu, viu, responde, e é isso. Não tem muito o que pensar. Mais uma. Ora, eu nem preciso ler o enunciado. Trincas na diagonal, próximo aos apoios, deficiência de armadura de cisalhamento. Clássico, cara crachá. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Deficiência de cisalhamento. Claro, poderia ler. A figura apresenta concreto armado, bia apoiada nos pilares, sujeita ao carregamento vertical, distribuído de cima para baixo, como uma laje de cobertura impermeabilizada, apoiando sobre suas bordas. Verificou-se a existência de fissuras próximas aos apoios, como ilustrado. É correto afirmar que a possível causa, deficiência de armadura de cisalhamento, clássica das clássicas. Na laje, opa, lá, já vi fissura na diagonal. Fissura na diagonal, nos cantos, só pode ser o quê? Momento envolvente. Tudo bem, na laje de concreto armado, apoiada em vigas, notou-se a abertura de fissuras nos 4 cantos, qual denota a patologia de insuficiência de armadura para resistir a quê? Momentos envolventes, marca B, e vai ser feliz. Olha essa daqui, a ausência de armadura de tração, né, na flexão, mas tem esmagamento. Flexo ou compressão, letra A, marca e vai ser feliz. Tudo bem, tem lá as falhas que ocorrem em estruturas de concreto armado, evidenciam surgimento de fissuras que são devidas aos esforços atuantes sobre a peça. Figura abaixo representa uma viga com fissuração. Essa fissuração é típica de flexo ou compressão. Cara crachá, olhou, bateu, viu. Opa, essa daí já é mais difícil, porque essa daí pode ser uma flexão ou pode ser esmagamento do concreto, depende da face que eu estou analisando. Vamos dar uma lida. A figura representa a face inferior da laje. Opa!
inferior, já vi, esmagamento. Esmagamento, cadê? Preciso voltar para você ver. Face inferior, esmagamento do concreto, face inferior aqui, ó. Onde tem momento positivo, traciona em cima, comprime embaixo. Falou, esmagamento do concreto. Tá aqui. A figura representa a face inferior de laje como uma patologia frequente em estruturas de concreto. Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de esforço e a causa dessa fissuração. Letra A, por esmagamento do concreto devido à espessura reduzida de laje ou deficiência diante dos momentos negativos. Perfeito. Gabarito letra A. É por flexão? Sim, mas não é momento positivo, que tem, nós temos momento negativo. Por flexão devido à insuficiência de armadura para momentos negativos. Cara, sim, é a flexão, mas a flexão causa o esmagamento, tá? Isso aqui poderia ser uma alternativa se não tivesse direta essa daqui. Por tração, não é, porque ali está comprimido. Por esmagamento do concreto devido à reduzida espessura da laje e deficiência diante dos momentos positivos. O que temos ali são momentos negativos. Por isso, gabarito letra A. Perfeito? Era isso, na parte de fissuras, né, trincas. Cara crachá para... Eu trouxe os casos aqui principais, para não dizer todos eles, né, que a gente se vê em prova, pode ser que apareça algum outro, e aí tem que raciocinar. Mas aqui, claro, envolve raciocínio, mas é quase sempre cara crachá. Sem ler a questão, você já consegue resolver. Até a próxima.